Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início aí, né, a mais uma aula de legislação extravagante. A Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa, tá? É uma lei relativamente pequena, só que a gente vai naquele esquema, aqueles pontos que são cobrados em prova, tá certo? É de fundamental importância que você leia a lei seca aí da sua casa e acompanha aqui pelo material que eu vou deixar, tá certo? Pelo PDF. E sem muita demora, tá? Vamos aqui ver um pouco da teoria, entender essa lei, entender os artigos, entender a lei do que se trata e vamos ter aí um bloco de resolução de questões, tá bem? Então, vamos lá, né? Sem muita demora. O que for necessário eu vou anotando, tá bem? E a gente vai começar a entender um pouco ali da evolução legislativa até chegar na Lei 12.850, a atual, né? Então, a lei começou ali ainda, né, tentando definir a organização criminosa em 1995, com a Lei 9.034. Essa lei aí, ela veio bem falha, então não vingou no ordenamento jurídico, né? Ela acabou sendo revogada. Por quê? A 9.034 de 95, ela não trazia o conceito de organização criminosa, ela não tipificava a conduta de ORCRIM, tá certo? Ela trazia apenas ali os meios de obtenção de prova, tá? Então era muito vaga essa lei. Em 2000, tivemos a Convenção de Palermo, né? Foi em ordenamento internacional. E em 2004, através do decreto 5.015, que foi internalizada o conceito dado ali na Convenção de Palermo sobre organização criminosa. Só que o STJ não adotou esse conceito por ter sido aí por meio de decreto, feria o princípio da legalidade, né? Onde a gente só pode ter uma alteração ali no ordenamento jurídico através de lei. Então, só em 2012 foi que surgiu aí a Lei 12.694, que tratava de fato do que era uma organização criminosa, mas com um conceito diferente do que a gente tem hoje, tá certo? Que dizia que era uma associação de três ou mais pessoas. Hoje a gente não tem mais esse conceito, tá? Então, um ano depois, veio a nossa lei atual, né? Em 2013, veio a lei 12.850, que aí instituiu, de fato, um conceito que temos hoje de organização criminosa. Instituiu outras infrações que a gente tem ali durante a investigação, durante a obtenção do meio de prova. Instituiu os meios, né, de obtenção de prova, entre outros, tá certo? Trouxe figuras equiparadas à organização criminosa, enfim, tá? E vamos aqui montar um quadro, uma linha do tempo, né? Fizemos essa retomada para entender como chegamos até a nossa lei atual. Então, vamos fazer algumas anotações, tá certo? E eu estou falando isso, essa retrospectiva, né? Porque já foi cobrado em prova, tá certo? Já foi cobrado se o conceito de organização criminosa era o mesmo da lei de 2012, né? A 12.694, se era o mesmo da 12.850. Já fizeram essa pergunta em prova. Então, não, foram conceitos distintos, tá? E é muito interessante, porque o legislador, ele se preocupou em revogar de forma expressa na Lei 12.850, a Lei 9.034 de 95. Mas ele não teve a preocupação de revogar expressamente a lei de um ano atrás, a 12.694. Mas aí a doutrina entendeu que não se poderia ter dois conceitos distintos de organização criminosa e houve aí a revogação tácita, né, que a gente chama. Então, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, o que vale é a Lei 12.850 de 2013, tá? Eu vou sair um pouco da tela para que a gente anote essa linha do tempo e dê continuidade ao nosso estudo.
Ó, como falado, tivemos aqui, né, a lei número 9.034 de 95, tá? Que trouxe aí, que instituiu, né, os meios de obtenção de provas, mas que era totalmente falha, porque não instituiu o conceito de organização criminosa. Nossa, ORCRIM, né? Em seguida, como eu já falei para vocês, em 2000 veio a Convenção de Palermo, instituindo aí pela primeira vez o conceito de ORCRIM. ORCRIM é organização criminosa, tá, pessoal? Em 2004, tivemos aí, né, foi internalizado, foi adotado pelo Brasil esse conceito de ORCRIM da Convenção de Palermo. Porém, foi através de decreto 5.015 e aqui o STJ não admitiu. Por quê? Porque feriu o princípio da legalidade. Em seguida, né, mais ou menos em seguida, tivemos a lei 12.694 de 2012, que até trazia o conceito de ORCRIM, né? Trouxe o conceito de ORCRIM, que era de 3 ou mais pessoas, estruturada, com divisão de tarefas, tá certo? E ela era chamada também de juiz sem rosto, de juiz sem rosto. Eu vou voltar aqui para a tela para dizer a vocês por que desse nome. Essa lei ela foi chamada de juiz sem rosto porque ela instituiu ali o processo de julgamento por colegiado. Colegiado nada mais é do que 3 juízes ali no processo e no julgamento de crimes cometidos por organização criminosa. E por que isso? Para proteger quem condenava esse tipo aí de, de organização, esse tipo de crime, tá certo? Então foi chamada também de juiz sem rosto. Ela foi revogada. Para cá a gente tem a lei de hoje. Essa aqui foi revogada, tá? Para que a gente tenha a lei 12.850 de 2013, que de fato, né, instituiu o conceito de ORCRIM, tipificou essa conduta, trouxe ali os meios de obtenção de prova e trouxe também algumas infrações penais durante a investigação, tá certo? Então, essa é a nossa linha do tempo. Vamos dar continuidade, tá certo, ao nosso estudo. Vou seguindo aqui o material. Agora vamos adentrar de fato na nossa lei de organização criminosa, a Lei 12.850 de 2003. E de cara ali, no primeiro artigo, ela já trata do conceito de organização criminosa, tá? Vai ser uma associação de 4 ou mais pessoas organizada estruturalmente, então estruturalmente ali vai ter uma hierarquia dentro dessa organização criminosa, com divisão de tarefas. Nem sempre essa divisão de tarefas vai ser de formal, tá? Vai ser por escrito,
que A ou B tem aquela função ali dentro, mas sempre vai existir essa divisão de tarefas. Trata também que vai ser para obter vantagem de qualquer tipo. Cuidado que a banca vai te dizer que é para obter vantagem financeira, e não é. A gente tem hoje o conceito de obter vantagem de qualquer tipo, porque muitas vezes não é a questão só da vantagem financeira que essa organização criminosa está atrás, é na questão também de domínio de território, tá? E a infração penal ser cometida cuja pena máxima ultrapassa os 4 anos, ou que seja de caráter transnacional. O que é muito interessante é porque esses requisitos para caracterizar uma organização criminosa, eles são cumulativos, ou seja, tem que estar reunido para caracterizar, de fato, a ORCRIM. Então, vamos anotar os requisitos, tá? Ou associar, associarem-se 4 ou mais ou mais pessoas, tá? Estruturalmente organizada, com divisão de tarefas para obter vantagem de qualquer tipo. Infração penal, cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Então, esses requisitos são cumulativos. Ó, professor, e se faltar um deles? Se faltar um deles, vai ter que ser analisado o caso concreto, tá? A doutrina entende hoje que não basta aquela reunião esporádica, aquela reunião para o cometimento de crime. Isso aí é concurso de agentes, concurso de pessoas. A organização criminosa, ela tem que estar ali, de fato, né, reunida, estruturada, com divisão de tarefas, com 4 ou mais pessoas para caracterizar de fato a OFCRIM, tá certo? Então, reunião esporádica não entra aqui, tá? Então, vimos o conceito de organização criminosa e vamos seguindo, tá certo? Ó, muita atenção. A gente tem aí uma lei, a Lei de Crimes Hediondos, né? A Lei 8.072 de 90, que menciona aí a organização criminosa. Agora preste muita atenção, porque a organização criminosa, por si só, não é crime hediondo. Vai ser hediondo quando essa organização criminosa ela for direcionada a práticas que estão previstas ali no rol taxativo do crime hediondo, tá certo? Um exemplo, só está configurada a organização criminosa. É crime? É crime, é uma conduta tipificada pela própria lei 12.850. Mas se não cometeu nenhuma infração penal vista, né, tipificada como crime hediondo, então ela não vai ser classificada como hediondo. Cuidado com isso, tá? Então, ó, apenas é considerada crime hediondo quando direcionada à prática de condutas previstas na Lei 8.072 de 90,
que é a lei de crimes hediondos. Vou sair um pouco da tela para que você tire o print, certo? Dessa parte aqui. Tira o print e volta aqui rapidinho, tá bem? Então, não erra mais. Por quê? Porque a questão vai te dizer que isso é crime hediondo. E não é. Preste atenção nessa ressalva, tá bem? Vamos dando continuidade? Ó, questionamento aí bem interessante, tá? Que tem 4 pessoas organizadas. Tem 4 pessoas organizadas. 4 pessoas organizadas estruturalmente, com divisão de tarefas para obter vantagem de qualquer tipo e para cometimento de infrações penais, cuja pena máxima é superior a 4 anos. Ó, caracterizou aí, né, são os requisitos da organização criminosa. Agora veja a pergunta. Sendo que uma dessas 4 pessoas é menor de 18 anos, ou seja, ele é inimputável. O inimputável entra na contagem para caracterizar a organização criminosa? E aí, pessoal? Você que está assistindo minha aula. E aí, sim ou não? E a resposta é que sim, tá? A doutrina, né, ela entende que a elementar do tipo é caracterizada apenas pela presença física, independente da capacidade de responder penalmente, tá? Então, ó, a resposta é que sim, tá? Então, a doutrina entende que a elementar do tipo exige a presença, exige a presença física. E aí você coloca independente, né, da capacidade de responder penalmente, tá? Independente inclusive, um entendimento bem interessante aí, de doutrina também, tá? É que basta o conhecimento de um dos integrantes e a confirmação apenas dos demais, tá? Então é bem interessante isso aí, tá certo? Basta que né, um associado aí seja identificado. Os demais, basta que tenha a presença ali na organização criminosa para caracterizar, segundo a própria doutrina, tá certo? Agora, preste atenção agora, veja só. A gente tem um meio de obtenção de prova que vamos ver em seguida, que chama de infiltração de agente. E o agente infiltrado não vai entrar no cômputo aqui para caracterizar a quantidade de agentes necessário para a organização criminosa. Tá? Preste atenção nisso, porque a banca vai dizer que conta, e aí não vai contar. Então, ó, o agente infiltrado não entra nesse cômputo para caracterizar a organização criminosa. Fechou? Vamos continuar. Ó, pessoal, deixei aqui o quadrinho para que a gente faça aí a distinção, para que a gente diferencie mesmo e entenda que a organização criminosa, a associação criminosa e a associação para o tráfico, apesar de ter nomenclaturas bem parecidas, são totalmente distintas, tá? São condutas tipificadas, primeiramente, em legislações diferentes, né? Cuja penalidade também é distinta, e o concurso ali de agentes também é distinto. Então, cuidado, porque a banca gosta muito dessa pegadinha de trocar essas condutas aí
entre si. Então, nunca mais você erra. Ó, primeiro ponto. Organização criminosa, ela está prevista aí na lei que estamos estudando, na 12.850 de 2013. Associação criminosa está prevista ali no artigo 288 do nosso Código Penal. E a associação para o tráfico está prevista ali no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Então, essa é a primeira distinção. Vamos anotar no quadrinho para que a gente não esqueça, certo? Então, organização criminosa, lei número 12.850 de 2003. A organização criminosa. A associação criminosa está ali no artigo 288 do nosso Código Penal. E a associação para o tráfico está no artigo 35 da Lei número 11.343 de 2006. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto é a associação da quantidade de agente ativo desses crimes, dessas condutas aí. Organização criminosa, a gente já acabou de ver um dos requisitos. Associarem-se 4 ou mais pessoas. A associação criminosa, associarem-se 3 ou mais pessoas. E a associação para o tráfico, associarem-se 2 ou mais pessoas. Outro ponto de distinção, tá? Então, aqui, ó, 4 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. E associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas, tá? E agora a distinção principal, que são as penas. Todos são penas de reclusão, mas veja a diferença agora na quantidade de tempo. Então, a organização criminosa, ela vai ser além, né? Reclusão, tá? De 3 a 8 anos. Então, a organização, ó, reclusão de 3 a 8 anos. A associação criminosa também vai ser a pena de reclusão, só que agora vai ser de reclusão de 1 a 3 anos. E a associação para o tráfico, que vamos ter também de reclusão, mais de 3 a 10 anos, tá? São as principais diferenças aí, para que você não erre mais na sua prova. Eu vou sair um pouco para que você tire o print aqui da tela, tá bem? Tira o print, grava aí no teu material para que não erre mais uma questão desse tipo, tá certo? Então, vamos seguindo. Vou passando aqui o material, tá bem? Pessoal, artigo 1º, parágrafo 2º, trata aí da aplicação da ORCRIM por extensão, né? Então, vai responder na mesma pena de reclusão de 3 a 8 anos quando a ação ela for transnacional. O que é isso? Aquela conduta da organização criminosa, a conduta tipificada, iniciou no território, iniciou aqui no Brasil, mas tinha o objetivo de ir para outros países, de finalizar ali, né, o produto da conduta ia ser direcionado a outros países. Então, a gente chama que é uma internacionalidade da conduta, tá? Internacionalidade. Inicia aqui no Brasil, porém o produto ou proveito do crime iria ser em parte ou em todo para o exterior, tá certo? E outra aplicação aí por extensão são das organizações terroristas, tá? Então, organizações terroristas. Beleza. E é muito interessante, veja só. Como essa aplicação aqui é por extensão, tanto a internacionalidade como a organização terrorista não precisam cumprir de fato aqueles requisitos cumulativos da organização criminosa, tá?
Basta que tenha aí a intenção de organização terrorista, a intenção de internacionalidade, que vai ser aplicada ao crime por extensão. Beleza? Vamos seguindo. Ó, como falei para vocês, né? Já está no material. Ó, pessoal, essa aqui, de fato, é o crime, né? É a conduta tipificada da organização criminosa, tá? E eu botei o bizu aí, comete o crime de organização criminosa quem comete o CPF, né? CPF é o quê? Quem constitui, quem promove, quem financia e quem integra pessoalmente ou interposta pessoa à organização criminosa. Interposta pessoa nada mais é do que aquele famoso testa de ferro, tá? É o grandão que está ali por trás da organização criminosa, financiando, integrando, constituindo, promovendo aquela crime, tá certo? Então, pessoalmente ou pessoa interposta, tá certo? E aí é onde temos aí a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, tá? 3 a 8 anos e multa. Tranquilo? Então, comete o crime quem comete o CPF, tá certo? Vamos seguindo, muito tranquilo até agora, né? Tipifica aqui, viu, pessoal? Esse é meu estagiário que tá louco. Tipifica ao crime. Ó, o artigo 2º, parágrafo 1º, vai trazer a figura equiparada, que é aquela pessoa que tenta obstruir de qualquer forma um processo, uma investigação referente à organização criminosa. Então, vai responder na mesma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Ó. Quem tenta, de qualquer forma, obstruir processo ou investigação de crimes cometidos ou de organização criminosa, tá bem? Obstruir processo ou investigação relacionados ao crime. Perfeito? Vamos seguir. Pessoal, temos aí alguns majorantes, tá certo? No artigo 2º, aí, parágrafos 2º, 3º e 4º da nossa lei, que aumenta da metade quando a organização criminosa se utiliza de arma de fogo. E aí não importa se é de uso permitido, restrito ou proibido, tá? Vai ser aí aumentada da metade a pena quando há utilização de arma de fogo. Então, quando há uso de arma de fogo, tá? Um agravante que temos, e aí vai ser decidido ali pelo juiz na, na questão de aplicar a pena, tá certo? É se o camarada for líder, exercer liderança da organização criminosa. E a própria lei não determina de quanto vai ser esse agravante. Isso aí vai ser determinado na dosimetria da pena pelo juiz, analisando o caso concreto, tá certo? E a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 quando tiver algumas condutas dentro dessa organização criminosa. Eu vou sair da tela para poder anotar e vocês tirarem um print, tá certo? Então, quando envolver criança e adolescente,
Quando tiver concurso de funcionário público, tá certo? Quando o proveito do crime for destinado ao exterior, quando houver conexão com outras organizações criminosas e quando caracterizar transnacionalidade. Teremos aí o aumento da pena de 1/6 a 2/3, tá certo? E isso aí é muito cobrado em prova. Tira o print dessa tela, guarda, toma um café, toma uma água e volta para que a gente possa concluir a nossa lei 12.850 de 2013. Até mais, pessoal.